Voltando à resposta do Pedro, eu não acho justo que as igrejas paguem impostos, principalmente quando nós sabemos que, eu sei da nossa Igreja Católica, ela faz um serviço em benefício da população, em todos os lugares, em todas as paróquias, todas as instituições, que se parasse de fazer, o país iria para o beleléu. Tanto do ponto de vista de criança, de escola e assim por diante. Claro que quando a instituição ligada à igreja é lucrativa, tem o objetivo de lucro, evidentemente aí tem que pagar imposto como qualquer outra atividade. Mas quando não é, quando é filantrópica, quando é em benefício das pessoas, não é justo absolutamente que haja impostos. Aí eu não estou me referindo, portanto, por exemplo, um hotel. O hotel pertence à igreja, então ele tem que pagar imposto, obviamente. Agora, todas aquelas instituições, que a lei é assim mesmo, né? A lei é assim, não muda nada. Por exemplo, se uma paróquia ela tem uma parte, eu vou dar um exemplo muito simples. Uma paróquia como a Igreja de São Sebastião, que tem um lugar para estacionamento. O estacionamento não pode ser da igreja, porque o estacionamento é uma empresa lucrativa. Então, o que a paróquia tem que fazer? Ela tem que ceder o estacionamento para uma empresa. Esta empresa vai pagar todos os impostos, porque se tivesse sob a capa da igreja, não é justo, a igreja não pagaria imposto, a prefeitura não permite. Então, a empresa paga todos os impostos porque é um empreendimento lucrativo. Agora alguém fala, mas por quê? É porque se ficar o espaço e se colocar carro lá dentro de graça e acontecer alguma coisa com os carros que estiverem lá dentro, a igreja paga. A igreja é responsável. Então vejam bem como é que são as coisas. A gente é forçado, evidentemente, a entregar para que a empresa administre. Estou falando de um exemplo. Há outros exemplos. Na Itália, nós temos vários casos de hotéis ligados à igreja. Em Aparecida do Norte, nós temos hotéis ligados ao santuário. Tem que pagar imposto, porque é uma empresa lucrativa. As escolas também que têm função lucrativa têm que pagar imposto. Agora, todas as atividades filantrópicas, culturais e assim por diante, como qualquer lei em qualquer lugar do mundo, não é exceção nenhuma. Aí não tem que pagar imposto, porque não é justo. Se for pagar imposto, elas vão fechar. E aí quem vai ser prejudicado vai ser o próprio povo. Muito bem. Voltando então ao tema nosso sobre a igreja como comunhão. O concílio e a eclesiologia de comunhão. Esta é a reflexão que vamos fazer. Esta é a ideia central que a igreja deu de si no Concílio Vaticano II, como nos recorda o Sínodo de 1985, Sínodo Extraordinário, celebrado há 20 anos do acontecimento conciliar. Diz assim: a eclesiologia de comunhão é a ideia central e fundamental nos documentos do concílio. Koinonia, comunhão, fundamentada na Sagrada Escritura, é tida em grande honra na Igreja Antiga, foi tida, e é tida nas igrejas orientais até os nossos dias. Por isso, muito se tem feito desde o Concílio Vaticano II para que a igreja como comunhão seja entendida de maneira mais clara e traduzida de modo mais concreto na vida. O que significa esta palavra complexa, koinonia, comunhão? Trata-se fundamentalmente de uma comunhão com Deus por Jesus Cristo no Espírito Santo, com o Pai. Tem-se esta comunhão na palavra de Deus e nos sacramentos. Como nós conseguimos? Eu, fiel comum, como consigo esta comunhão com o Pai em Cristo no Espírito, por Cristo no Espírito? Através da palavra e dos sacramentos. E o batismo é a porta e o fundamento da comunhão na igreja. A Eucaristia é a fonte, origem e o ápice para onde converge toda a vida cristã. A comunhão do corpo de Cristo eucarístico significa e produz, isto é,
edifica a íntima comunhão de todos os fiéis no corpo de Cristo, que é a igreja. Agora vejam bem, uma observação sobre o que eu acabei de ler. Esse sínodo lembrou muito bem as igrejas orientais. Elas são modelos de vida de comunhão. As igrejas orientais, elas não têm um disciplinador único em todo o mundo. Elas se baseiam em torno de comunidades que giram em torno de bispos, que por sua vez giram em torno de patriarcas. E os patriarcas estão unidos entre si pela mesma fé, pela mesma caridade. É muito bonito isso. É todo o sistema comunional da Igreja Oriental. Agora, no Brasil, nos projetos pastorais, se fala muito de rede de comunidades. No fundo, nada mais do que isso, né? A unidade se faz não de cima para baixo, através de imposição e decretos, mas a unidade se faz a partir das comunidades. Mas vamos agora conferir um vídeo com Zé Vicente, que é um cantor e um compositor do Ceará, é um leigo que atua na realidade social da igreja, e vamos ver que testemunho ele tem a nos dar. Confiramos. Eu sou primeiro um lavrador que nasceu lá no interior do Ceará, num município chamado Oroz, e fui educado desde criança para cuidar da terra. E me encantei muito desde cedo com a poesia de cordel e tudo mais. E a partir de então eu fui entrando na pastoral da juventude, nos grupos de comunidade e de arte, sempre com arte, teatro, poesia de cordel. E esse é um pouco o ponto de partida da minha caminhada de hoje, de 40 anos depois, com a poesia esse ano de 2018, fazem 40 anos que eu estou nessa caminhada. Eu vivo pra amar e pra servir, pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. Como ecologista que eu continuo, a cada mês eu vou 380 quilômetros de Fortaleza, onde eu moro atualmente, até a nossa casa-mãe, que fica lá no sítio Aroeiras, no município de Oroz. E lá a gente tem o convívio com a família e desenvolve esse trabalho que a gente chama de cuidados humanos e ambientais. E a partir daí a gente faz também aquela arte um pouco de sensibilização, de mística, de espiritualidade ecológica, né, ligada à ecologia. Essa é uma parte da minha ação do dia a dia. E depois as viagens e o que eu chamo hoje de encontros musicais. Eu não uso a palavra show, eu chamo encontros musicais porque a gente tenta fazer de modalidade mais simples, mais interativa, as pessoas entrando no palco, nas rodas de conversa, né? Nas vivências musicais que a gente faz, para a gente não apenas cantar por cantar. Como dizia o grande poeta chileno, né, Vitor Jara, eu não canto por cantar nem por ter uma boa voz, eu canto porque a guitarra tem sentido e tem razão. Então, esses encontros, é para mergulhar, a gente mergulhar na essência, na temática, na fonte que gera a poesia, que gera a música, que gera a razão de viver do artista. Justiça e paz hão de reinar e viva o amor. Pois é bonito, né? A mística, a espiritualidade que faz brotar a poesia. Tem aí, Léo, alguma coisa? Temos. Veio uma pergunta agora lá de Conceição do Mato Dentro. É o Antônio Augusto. Ele pergunta, é correto rezar Ave Maria durante a missa? E também é necessário bater palmas durante cantos como o Glória? Rezar Ave Maria, a não ser que o padre puxe a Ave Maria, mas não faz parte da liturgia da missa, a não ser em alguns casos, por exemplo, no final da missa. Agora, rezar terço, rezar Ave Maria durante a celebração da Eucaristia, não, porque você está rezando junto com a comunidade. A igreja é comunhão, mistério de comunhão, estamos unidos em oração. A Ave Maria é uma oração belíssima, mas não neste momento, exatamente. Agora, com relação a bater palma, eu não quero entrar nesse aspecto, porque isso aí depende muito do clima, da forma, né? Eu sei que nos grupos de renovação se bate palma o tempo todo, etc. E alguém critica, mas é uma forma que eu respeito
todas as formas de oração, de ser cristão, desde que esteja em comunhão com a igreja. Tem mais alguma coisa? Temos a Maria das Graças de Caeté. Ela dá bom dia e pergunta como lidar com a inveja no exercício da evangelização. É um problema curioso, né? Porque lidar com a inveja na evangelização, um lugar onde não deveria haver, mas nós somos humanos, então a igreja é feita de seres humanos pecadores que só são justos porque justificados em Cristo. Nós realmente somos uma porcaria e entre nós tem inveja, puxa o tapete do outro. Isso em todas as instituições da igreja acontece, no clero, nos fiéis, nas paróquias. A única coisa que a gente pode fazer, se você é a vítima da inveja, deixar passar. Porque, na verdade, a inveja é algo de pessoas muito covardes, né? Muito fracas. E, portanto, a gente tem que se esforçar ao máximo para não se deixar atingir por sentimentos negativos de inveja. Aí, como é que a gente faz para se proteger? Progredindo na sua vida cristã. A santidade é a única forma que a gente tem de evitar esses contágios com os sentimentos negativos que nos rodeiam em todos os lugares. Voltamos daqui a pouquinho. Quarto.